matérias. Comunico que foram apresentadas à Secretaria da Comissão de Assuntos Econômicos diversos documentos de cidadãos e de instituições públicas e privadas, incluindo câmaras municipais e o Tribunal de Contas da União. Os documentos tratam de diversos temas e, nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019, da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, estarão disponíveis para consulta no site desta comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro deste colegiado solicitar a autuação nesse período. A reunião ocorre de modo semipresencial e, de forma inédita, contará com a possibilidade de os senhores votarem por meio do aplicativo Senado Digital, nas deliberações nominais, como das matérias terminativas. Quem estiver presente neste plenário poderá utilizar normalmente os computadores disponíveis nas bancadas. Aqueles que votarem por meio do aplicativo devem clicar no botão Votações, depois Votações abertas em comissões, e então procurar a votação da CAI em curso, identificada também pelo nome da matéria. Repetindo, aqueles que votarem por meio do aplicativo devem clicar no botão Votações, depois Votações abertas em comissões, e então procurar a votação da CAI em curso, identificada também pelo nome da matéria. Nos termos do ato da Comissão Diretora, número 8, de 2021, após autenticação com a senha do sistema de deliberação remota e escolhido o voto, é necessário enquadrar adequadamente o rosto na área reservada à captura de fotos, sob pena de não validação do voto. Aqueles que não conseguirem registrar seu voto no aplicativo poderão declarar o voto verbalmente e, então, a Secretaria providenciará para que o voto seja computado no painel de votação. As inscrições para o uso da palavra podem ser solicitadas por meio do recurso levantar a mão ou no chat da ferramenta para os senadores que estão no sistema remoto. Vamos iniciar a deliberação de matérias da pauta divulgada. Item 1, terminativo. Turno suplementar do substitutivo oferecido ao projeto de lei número 1550 de 2019. Altera a lei número 13.146 de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, para estabelecer a obrigatoriedade da disponibilização de cardápio em braille por bares, lanchonetes e restaurantes. Autoria, senador Confúcio Moura. Relator, senador Lazier Martins. Relatório. Pela aprovação da emenda número 2S, oferecida em turno suplementar. Observações. A matéria foi aprovada por esta comissão em 10 de 3 de 2020, nos termos do substitutivo apresentado pelo relator. Emenda número 1 da CAI. Nos termos do artigo 282 do Regimento Interno, poderão ser oferecidas emendas no turno suplementar, vedada a apresentação de novo substitutivo integral. Em turno suplementar, o senador Zequinha Marinho ofereceu a emenda número 2S. A deliberação dar-se-á pelo sistema de votação nominal. Concedo a palavra ao relator, senador Lazier Martins, para que proceda a leitura de seu relatório sobre a emenda número 2S. Muito obrigado, senhor presidente, senhores senadores, senadoras. Objetivamente, presidente, por ter sido matéria já debatida, eu vou entrar desde logo no mérito, porque nas questões formais não há nenhum reparo. Nesta Comissão de Assuntos Econômicos, que delibera em caráter terminativo, foi aprovado parecer na forma de substitutivo, emenda número 1, que sugere a inclusão
de 2 parágrafos ao artigo 62A da Lei 13.146, de 2015. O primeiro deles estabelece que apenas estabelecimentos que ofereçam, no mínimo, 90 lugares estarão sujeitos à obrigação de disponibilizar o cardápio em braille. O segundo parágrafo prevê a exclusão da obrigação aos estabelecimentos que atuem exclusivamente com o sistema de autosserviço. Aprovado o substitutivo, foi aberto o prazo para a apresentação de emendas em turno suplementar, quando então o senador Zequinha Marinho apresentou a emenda número 2S ao PL 1550 de 2019. Análise. A emenda número 2S propõe acrescentar um parágrafo ao artigo 62A da Lei 13.146 de 2015, na forma do artigo 1º do substitutivo, aprovado o projeto de lei 1550 de 2019, para estabelecer que o cardápio em braille deverá conter ou ser acompanhado de código de barras bidimensional, código QR ou similar, o qual, escaneado por câmera, seja conversível em áudio. A emenda é meritória, porque aparelhos celulares com leitura de código são hoje bastante difundidos. A tecnologia de códigos QR também é amplamente utilizada. Em assim sendo, pessoas com deficiência visual terão uma forma adicional para acessar o cardápio, possibilitando mais uma ferramenta para a inclusão social. Voto. Pelo exposto, voto pela aprovação da emenda número 2S ao projeto de lei 1550 de 2019. É o parecer, senhor presidente. É o parecer, senhor presidente. Obrigado. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, a emenda número 2S, nos termos do relatório do senador Lazier Martins. Os senadores e as senadoras que estiverem de acordo com o relator, votam sim. Os que não estiveram de acordo com o relator, votam não. Os senadores já podem votar pelo sistema eletrônico. Essa presidência informa que esse projeto, tão bem relatado pelo senador Lazier Martins, como é terminativo, precisa de 14 votos favoráveis. Portanto, senadores e senadoras que puderem já votar e os assessores que puderem ajudar já entrando em contato com esses senadores, para a gente já votar esse projeto.
Senador Zequinha Marinho, seja muito bem-vindo a essa comissão, senador. Obrigado, presidente. Já votei aqui e quero, daqui a pouco, agradecer. Parabéns pela emenda, senador. Senador Zequinha, a assessoria aqui, ele pediu só para mim repetir aqui essa forma de votação, em seguida eu passo a palavra para Vossa Excelência. Pode ser? Muito obrigado, eu aguardo. A reunião, quero repetir que a pedido aqui da assessoria, como é a primeira vez que a gente está votando nesse modo, repetir aqui a forma de votação. A reunião ocorre de modo semipresencial e de forma inédita. Contará com a possibilidade de os senadores votarem por meio do aplicativo Senado Federal, nas deliberações nominais, como nas matérias terminativas. Quem estiver presente neste plenário poderá utilizar normalmente os computadores disponíveis nas bancadas. Caso do senador Veneziano Vital do Rego e do senador Zequinha Marinho, que está aqui presencialmente. Aqueles que votarem por meio do aplicativo devem clicar no botão Votações. Depois, Votações abertas em comissão. E, então, procurar a votação da CAI em curso, identificada também pelo nome da matéria. Nos termos do ato da Comissão Diretora número 8 de 2021, após autenticação com a senha do sistema de deliberação remota e escolhido o voto, é necessário enquadrar adequadamente o rosto, como a gente vota ali virtualmente no Senado. E ainda aqui na área reservada a captura de foto, sob pena de não validação do voto. Então, não mudou nada nas nossas votações nesse item aqui. Se algum senador tiver problema em votar, pode solicitar a palavra que declara o voto no Zoom, pelo sistema remoto. Ainda informando a tempo, aqueles que não conseguirem registrar seu voto no aplicativo poderão declarar o voto verbalmente e, então, a Secretaria providenciará para que o voto seja computado no painel de votação. As inscrições para o uso da palavra podem ser solicitadas por meio do recurso levantar a mão ou no chat da ferramenta para os senadores que estão no sistema remoto. A presidência dessa comissão, os senadores presentes, dão as boas-vindas à senadora Eliane Nogueira. Prazer enorme conhecê-la. Seja muito bem-vinda a essa comissão. Estou ligando para o Irajá, mas o homem não está atendendo o telefone. Senador Lazier pediu a palavra com a palavra. Senador Zequinha Marinho, em seguida, que tinha pedido a palavra. Sim, presidente.
Presidente, realmente está havendo uma dificuldade aí com a senha. Eu voto sim. Senador Lazier, usando pelo sistema de telefone, vota sim. Obrigado. Hein? Senadora Eliane ainda não votou. Senador Otto pediu a palavra. Senador Zequinha Marinda, quer usar a palavra, senador Zequinha? Pois não, presidente, muito obrigado. Eu estou na expectativa de que o projeto de autoria do nosso senador Lazier seja aprovado. Eu, desde já, quero agradecê-lo, assim como também ao relator, por terem acolhido, o relator, o senador Confúcio Moura, a nossa emenda. Artigo 62A, parágrafo 1º. A emenda diz o seguinte: o exemplar de cardápio a que se refere o caput deste artigo deverá conter ou ser acompanhado de código de barras bidimensional, código QR Code, né, ou similar, o qual, escaneado por câmera, seja conversível em áudio. Segundo dados, presidente, da Fundação Dorina Novil para cegos, do total da população brasileira, 23,9% declaram ter algum tipo de deficiência. Entre as deficiências declaradas, a mais comum foi a visual, atingindo 3,5% da população. Em seguida, ficaram os problemas motores, 2,3%, intelectuais, 1,4%, e auditivos, 1,1%. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as principais causas de cegueira no Brasil são catarata, glaucoma, retinopatia diabética, cegueira infantil e degeneração macular. De acordo com o IBGE, 29 milhões de pessoas declaram possuir algum tipo de dificuldade permanente de enxergar, ainda que usando óculos ou lentes. Pensar de maneira como tornar o cotidiano dos deficientes visuais mais acessíveis é o desafio que pode ter uma solução na tecnologia, né? O QR Code, sigla oriunda do inglês Quick Response, é um código de barra bidimensional que, escaneado por uma câmera, pode ser convertido em texto, SMS, e-mail, áudio e vários outros formatos. Nosso ver, a inserção do QR Code como audiodescrição nos cardápios dos bares e restaurantes, propósito desta emenda, através do aparelho celular, disponibilizará informações detalhadas sobre o estabelecimento, bem como sobre o que este oferece, tornando acessível todo o conteúdo de maneira simples, elevando o nível de clareza, autonomia, qualidade de vida e independência aos deficientes visuais, nossos concidadãos, que muitas vezes são discriminados na sociedade por terem esse tipo de problema. Então, feliz aqui, agradecido pelo acolhimento da nossa emenda, na certeza de que a tecnologia, aliada aí à compreensão dessa necessidade, vai ajudar toda essa turma que tem problema de visão e que às vezes dificulta muito poder ler tudo isso. Tá certo? Muito obrigado. Parabenizá-lo mais uma vez por a emenda e acrescendo aí nesse projeto, que é um projeto muito bem feito e relatado pelo senador Confúcio, o áudio ele vai ser muito importante, além de estar em braille os cardápios, mas essa emenda, que o principal da emenda é o áudio, né? Parabenizá-lo mais uma vez, viu? Com a palavra, o senador Plínio Valério, remotamente. Oi, meu amigo. Bom dia, presidente.
Tá tudo bem? Tá ouvindo? Tudo bem, ouvindo Beleza. maravilhosamente bem, senador Opa, Plínio. legal. Que bom, é para poder votar por aqui o item 1. Eu sou suplente, mas dei presença, nunca está presente, que é para a gente poder reforçar a reunião. É para votar sim no item 1. E, presidente, em seguida vamos votar o 2 normalmente? Sim, nós vamos passar para o item 2 em seguida. Porque eu até antecipo que eu vou pedir vista no item 2, que é o projeto do senador Serra, não é isso? Certo, o projeto do senador Serra, no item 2, o senhor já antecipa que vai pedir vista. E no projeto, Isso. no item número 1, o senhor vota voto sim. Sim. Okay. Peço que compute o voto do senador Plínio. Ok, era isso aí, presidente. Um abraço, senador Plínio. Em Manaus. Está em Manaus, nossa maravilhosa cidade de Manaus, nosso Amazonas. Isso. Com a palavra, o senador Otto Alencar. Eu pediria ao nosso presidente Otto Alencar, se ele estiver nos ouvindo ainda, estiver no sistema, que, se não for usar a palavra, senador, que é um prazer para nós, estamos com saudade do senhor, já desejar que o senhor se recupere o mais rápido possível, que o senhor faz falta aqui. E pedir ao senhor que vote. Já temos aqui o quórum, que é 14, mas será um prazer enorme ter aí o voto de Vossa Excelência. Se quiser encerrar a votação, já tem. Declaro encerrada. Só um minuto que tem um senador votando. Jordano. O Jordano está pedindo a palavra. Senhor senador Jordano está com a palavra. Presidente, bom dia. Eu só queria ver se registrou meu voto sim, porque estou votando pelo sistema novo do aplicativo. Eu queria confirmar se deu sim. Só um momento, senador. Vamos verificar. Registrou votos. Não sabemos ainda qual que é. É sim, não é? Isso. Ok. Muito obrigado. Obrigado, Muito senador Jordano. Obrigado. Mais alguém que pediu a palavra? Ok. Declaro encerrada a votação. Peço que... Já abriu o painel, né? Já vai. Já tem 13 sim. Bom, 13 sim, nenhum não, nenhuma abstenção. Foi esse o resultado. Aprovado. Está aprovado o projeto... A emenda 2. Aliás, a emenda número 2, essa oferecida pelo senador Zequinha Marinho. Será feita a devida comunicação ao presidente do Senado Federal nos termos do artigo 91, parágrafo 2º do Regimento Interno. Item 2. Pedido de vista do senador Plínio. O item 2 foi pedido de vista do senador Plínio. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, senador veneziano. Na esteira do que antecipou o senador Plínio Valério, eu também queria e quero me somar, dirigindo a Vossa Excelência, um pedido de vista coletiva para o item 2, de autoria este projeto do senador José Serra, que tem relatoria do senador Alessandro Vieira, com o compromisso que, de certo, também é do próprio senador Plínio Valério, para que nós não tardemos a esta importante proposta. Pediria a Vossa Excelência um entendimento para que conceda esse pedido de vista coletivo. Pedido de vista coletivo concedido. A pedido do senador Alessandro e do senador Plínio. Vamos para o item 3 da pauta, não terminativo. Projeto de lei complementar número 2 de 2020. Altera a lei 4.595 de 31 de dezembro de 1964, que dispõe sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias. Cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências para vedar a instituição no Sistema Financeiro Nacional de cobrança de tarifas por disponibilização de serviços sem a efetiva utilização pelo usuário.
Autoria, senador Jorginho Melo. Relatora, senadora... A senadora Cátia Abreu, ela tinha feito um pedido e acabou passando aqui despercebido por nós. Ela pediu para que esse item fosse o último da pauta, para que ela tivesse tempo de terminar. Eu vou passar para o item seguinte, que é o item número 4, e deixaremos esse item a pedido da senadora Cátia Abreu para o último. Item número 4, não terminativo, projeto de lei número 5584 de 2019, altera a lei número 6.729 de 28 de novembro de 1979 e a lei número 9503 de 23 de setembro de 1997 para estabelecer prazo mínimo para a revenda e transferência de veículos automotores adquiridos por venda direta. Autoria, senador Irajá. Relator, senador Jorginho Melo. Relatório, pela aprovação. Observações. Não foram oferecidas emendas ao projeto. A matéria será deliberada por votação simbólica. O projeto será analisado pela CCJ em decisão terminativa. Concedo a palavra ao relator, senador Jorginho Melo, para que proceda a leitura de seu relatório sobre a matéria. Senador Jorginho Melo. Não está? A pedido do relator, senador Jorginho Melo, fez o pedido para retirada de pauta. O item 4, retirado de pauta. O item número 5, não terminativo. Projeto de lei número 3951 de 2019. Dispõe sobre as condições para o uso de dinheiro em espécie em transações de qualquer natureza, bem como para o trânsito de recursos em espécie em todo o território nacional. Autoria, senador Flávio Arnes. Relator, senador Alessandro Vieira. Relatório, pela aprovação do projeto e rejeição da emenda número 1. Observações. Foi apresentada a emenda número 1 de autoria do senador Plínio Valério. A matéria será deliberada por votação simbólica. O projeto será analisado pela CCJ em decisão terminativa. Concedo a palavra ao relator, senador Alessandro Vieira, para que proceda a leitura de seu relatório sobre a matéria. Pedir ao senador Veneziano Vital do Rego que relate o projeto no item número 5, 3951, ao MADOC. Presidente, os meus cumprimentos mais uma vez, minhas saudações aos demais companheiros que presentes encontram-se neste plenário, igualmente aos que virtualmente participam desta sessão da Comissão de Assuntos Econômicos. Desculpem a dificuldade aqui, porque termina embaçando, senador Zequinha. Esse projeto é de autoria do senador Flávio Arnes, que dispõe, como Vossa Excelência já o fez em leitura da ementa, sobre as condições para o uso de dinheiro em espécie
em transações de qualquer natureza, bem como para o trânsito de recursos em espécie em todo o território nacional. Se Vossa Excelência não objetar, como também os demais outros companheiros, e aqui quero saudar, numa referência especial, a chegada entre nós da senadora Eliane Nogueira, seja muito bem-vinda, como bem-vindo foi dado nas saudações iniciais do nosso presidente Vanderlan. Saiba da nossa estima e quanto mais possamos colaborar com a sua presença, em que pese sabedores somos da sua experiência, cá estaremos a fazê-lo. Se Vossa Excelência me permitir, presidente Vanderlan, eu iria direto à análise. Permissão concedida. Compete à ACAI emitir parecer sobre os aspectos econômicos e financeiros das matérias que forem submetidas à sua apreciação, bem como sobre o sistema bancário e transferência de valores. O posicionamento sobre a constitucionalidade, a juridicidade e regimentalidade da proposição caberá à CCJ. Quanto ao mérito, ressaltamos que a proposta foi formulada com base nas novas medidas contra a corrupção, de autoria do professor de Direito da FGV, Michael Mohalen, que tem como objetivo prevenir os crimes de lavagem ou ocultação de bens e valores, bem como a utilização dos sistemas econômicos para a prática dos ilícitos previstos na Lei de Lavagem de Dinheiro, por meio de estabelecimento de regras e condições para o uso de dinheiro em espécie em transações de toda a natureza. É de conhecimento comum o fato de diversos crimes, como lavagem de dinheiro, corrupção e sonegação fiscal, serem fartamente facilitados por operações realizadas com dinheiro em espécie. Por essa razão, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, diversos países já possuem legislações que coíbem a utilização de grandes quantias de dinheiro em espécie sem justificativa razoável. Como bem aponta o autor do projeto, senador Flávio Arnes, nos Estados Unidos, as instituições financeiras devem comunicar todas as transações em espécie acima de $10.000 a uma central, supervisionada pela Unidade de Inteligência Financeira local. Igualmente, o Canadá e a Austrália exigem que transações em espécie iguais ou superiores a $10.000 canadenses sejam comunicadas. Já na Europa, Portugal, Itália, Grécia e Bélgica implementaram medidas que visam a comunicação de transações e estabelecem restrições ao uso de dinheiro vivo. O Brasil já possui uma legislação, senador Zequinha, similar quanto ao tema. Por exemplo, a Instrução Normativa da Receita Federal número 1761 de 2017 obriga que operações em espécie em transações superiores a R$30.000, inclusive a título de doação, sejam informadas. Além disso, de acordo com a circular número 3839 do Banco Central, clientes que desejem realizar depósito em espécie, saque em espécie ou saque em espécie por meio de cartão pré-pago de valor igual ou superior a R$50.000 deverão comunicar sua intenção e informar dados aos respectivos bancos, aos quais deverão repassar tais informações à Unidade de Inteligência Financeira. Resta agora progredirmos no tema e, além de exigir dados e prestação de informações adicionais, definirmos restrições reais para operações com dinheiro em espécie, que tenham o potencial de permitir a prática de ilícitos. Afinal, o sistema bancário brasileiro é amplamente desenvolvido e permite que todas as operações financeiras sejam realizadas sem a necessidade de se portar dinheiro em espécie. Ademais, a implementação das medidas seria de baixíssimo custo. Sendo assim, ante todo o exposto, urge a atuação do Legislativo a fim de facilitar o trabalho do Parquê Federal e impedir que diversos crimes aconteçam pela utilização de vastas somas de dinheiro em espécie. Por sua vez, a emenda número 1 de Sua Excelência Senador Plínio Valério estabelece a competência do Conselho Monetário Nacional, ouvido o COAF, para estabelecer valores máximos e diretrizes para a realização de transações financeiras em espécie, bem como para o pagamento de cheques e boletos em espécie pelas instituições financeiras já aludidas. A principal justificativa apresentada para a emenda é que as modificações e atualizações dos limites e valores teriam mais agilidade em nível infralegal, via CMN e COAF, do que mediante a aprovação de nova lei. Entretanto, o PL já deixa a cargo do COAF alterar quaisquer dos valores dos limites estabelecidos, bem como coordenar o procedimento de justificação e a aplicação das penas de confisco e multa. Por isso, somos contrários à emenda número 1, na visão do digno relator, senador Alessandro Vieira.
Voto, senhor presidente, senhoras e senhores companheiros da CAI. Diante do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei número 3.951 de 2019 e pela rejeição da emenda número 1, eis o posicionamento do relator originário, Alessandro Vieira, que tive a honra aqui, pela sua designação, de proferir a sua leitura, presidente Vanderlan. Obrigado, senador veneziano, pela leitura do relatório. Em discussão, o relatório. Quer usar a palavra, senador Oriovisto. Antes de concluirmos, o senador Oriovisto pediu a palavra. Com a palavra, senador Oriovisto. Cumprimentando a todos os colegas participando dessa reunião da CAI, eu só queria pedir um esclarecimento ao relator. Eu confesso que não consegui captar o que exatamente estabelece o projeto. Qual é a modificação que ele faz na lei? Poderiam me dar essa explicação, por favor, de forma resumida? Presidente, se Vossa Excelência me permite, dirigindo-me ao querido companheiro que virtualmente participa, senador Oriovisto. Senador, eu fui designado pela deferência da mesa para fazer a leitura do relatório de Sua Excelência, companheiro Alessandro Vieira, que, por força da presença na Comissão Parlamentar de Inquérito, cá não pôde comparecer. E, por essas razões, pedindo também a sua compreensão, não tenho aqui detalhamentos que possam servir de embasamento para dirimir a sua dúvida. Pedindo essas desculpas, não sei se seria pertinente, portanto, a Vossa Excelência, se assim desejar, o pedido de vista para que, em oportunidade outra, o próprio senador Alessandro Vieira, como também o nosso companheiro, seu conterrâneo, senador Flávio Arnes, que é o autor, não sei se ele encontra-se entre nós, participando da CAI, que poderia tecer a respeito da sua pergunta, senador Oriovisto. Com a palavra, a senadora Kátia. Oi, bom dia a todos. Bom dia, senadora. Presidente. Bom dia, presidente, bom dia, colegas senadores e senadoras. O nosso projeto, o projeto do senador Jorginho Melo, tem muito meritório e bastante justo com o contribuinte. Antes de ler o nosso projeto, o nosso relatório, desculpa, farei uma explicação muito simples que vai facilitar para os colegas. Senadora Kátia, Oi. Houve aqui um mal-entendido aqui. Nós vamos terminar aqui com o item 5, que não terminou. O senador Oriovisto tinha pedido a palavra. Em seguida, a gente passa para a leitura do projeto de Vossa Excelência. Então, ok. Vamos muito concluir obrigada. Então, o item... eu também estranhei, porque deu a palavra para o Oriovisto Senador Flávio. e depois me chamou e eu fiquei um pouco confusa. Mas tudo bem, eu estou aqui a postos. Estou sem a imagem aqui, presidente, mas estou acompanhando, tá bom? Ok. Nós vamos terminar aqui o item número 5. Em seguida, pediu a palavra o senador Flávio Bolsonaro. Mas vamos... Antes de encerrar, ele quer usar a palavra. Antes de encerrar? Antes de encerrar. Com a palavra, senador Flávio Bolsonaro. Olá, presidente. Bom dia a todos. Bom dia. Eminente relator. Eu, a exemplo do senador Oriovisto, também estou com algumas dúvidas com relação a esse projeto, presidente. Então, eu queria solicitar a vista do projeto para analisar melhor. A pedido do senador Oriovisto, do senador Flávio Bolsonaro, concedo vista ao item número 5 da pauta, o projeto 3952. O senador Oriovisto vai falar de novo.
O senador Oriovisto quer usar novamente a palavra. Com a palavra, senador Oriovisto. Então, senhor presidente, só para alinhavar com o senador Flávio Bolsonaro, já que se trata de um pedido de vista coletivo, que nós já acertamos que até a próxima sessão possamos devolver esse projeto. Tá? Ok. Obrigado, senador. Senador Jorginho Melo, no item 3 da pauta. Passamos à leitura. Não terminativo, projeto de lei complementar número 2 de 2020, altera a lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que dispõe sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências para vedar a instituição no sistema financeiro nacional de cobrança de tarifas por disponibilização de serviços sem efetiva utilização pelo usuário. Autoria, senador Jorginho Melo. Relator, senadora Cátia Abreu. Relatório, pela aprovação. Observações. Em 10/3/2020, foi concedido vista coletiva nos termos regimentais. O projeto não será analisado por outra comissão. A matéria será deliberada por votação simbólica. Concedo a palavra à relatora, senadora Cátia Abreu, para que proceda a leitura de seu relatório sobre a matéria. Senadora Obrigada. Cátia Abreu. Agora sim, senadora. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento a todos os colegas, é um prazer revê-los, sempre uma alegria. Nosso presidente, nosso querido senador Jorginho Melo, que apresenta um projeto simples, mas de grande significado para a excelência, o contribuinte deste país. Os usuários, os trabalhadores, enfim, todas as categorias, os patrões, e eu tenho certeza que nós teremos uma grande e significativa aprovação. É o seguinte, em 2019, o Banco Central publicou uma resolução dizendo que o cheque especial que um cidadão tivesse de limites, certo? Vamos imaginar que eu tenho um limite de R$1.000 no cheque especial. Mesmo eu não utilizando do meu cheque especial, mesmo eu não fazendo uso dele, o Banco Central autorizou os bancos a cobrarem de mim uma taxa de 0,25%. Então, ou seja, se eu tiver um limite de 1.000 e usar apenas R$500, os outros 500 que eu não utilizei, eu tenho que pagar a mesma taxa como se eu estivesse utilizando. Aí os partidos políticos, alguns partidos, que eu não tenho agora a informação, entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal de inconstitucionalidade. Por quê? Porque o Banco Central não podia ter feito isso através de resolução. O que aconteceu? O ministro Gilmar Mendes deu uma cautelar em favor do contribuinte, vedou essa cobrança de serviço não utilizado. Mas fica uma insegurança jurídica de a qualquer momento uma lei vir e autorizar um tipo específico de cobrança ou, para sair da inconstitucionalidade, aprova-se uma mudança na Constituição ou na lei, permitindo a cobrança desse não uso de serviços que estão disponíveis ao cliente. Eu quero lembrar a todos que tem muita gente que tem cheque especial e nem sabe que tem um cheque especial. O banco destina o crédito, o volume de cheque especial, o cliente fica todo vaidoso, porque eu sou um bom cliente, por isso que eu estou recebendo um valor alto de cheque especial, mas eu não vou usar. Mas ele fica feliz de receber essa homenagem do banco. Mal sabe esse cliente que o banco não é bonzinho, que o banco dá esse volume alto de cheque especial para cobrar os 0,25% e fica torcendo para você não usar o seu cheque especial, certo? Então, de uma... não sei que nome delicado eu poderia colocar aqui, mas é uma malandragem oficializada, institucionalizada,
Para quê? Para que aqueles que não usam o cheque especial, o seu limite, que paga o 0,25, compense também o limite do outro que usa, porque também é de 0,25 estabelecido pelo Banco Central. Então, imagine, você, cliente que não usa seu cheque, a sua taxa está servindo para remunerar o banco e pagar uma taxa maior para aqueles que estão usando. Então, meus colegas, esse projeto é um projeto de lei complementar. Ele proíbe definitivamente a cobrança de taxas por serviços oferecidos, dados ao cliente e que o cliente não usou. Eu dei o exemplo do cheque especial porque é o mais gritante de todos, mas isso pode ter outros serviços. Vamos imaginar serviços de pagamentos, enfim. Hoje, os serviços bancários têm um leque, um cardápio muito grande. Então, a partir da aprovação do projeto do senador Jorginho Melo, que eu tenho o prazer enorme de relatar, os bancos agora só podem cobrar uma taxa daqueles que usarem os serviços oferecidos pelos bancos. Eu me lembro que em 2019 nós fizemos um barulho muito grande com essa resolução, o Senado Federal, e aí o Banco Central obrigou que todos os bancos comunicassem da taxa aos clientes. Imagine, muitos clientes que nem leem os seus boletos, que chegam a essas cartinhas de banco, provavelmente ele nem vai ler ou nem vai compreender. Então, agora é proibido cobrar taxas de clientes no sistema financeiro, nos bancos, de serviços não usados. Agora eu vou ler oficialmente o nosso relatório, como manda o regimento interno do Senado, para que possa ficar registrado. Senadora Kátia, Pois não. Senadora Kátia, desculpe interromper Vossa Excelência, vou ter que me ausentar, eu gostaria de passar nesse momento a presidência dessa comissão ao senador Alessandro, enquanto estiver ausente. Senador Veneziano, por favor. Desculpe interrompê-la, senador. Imagina. Obrigada, presidente. Prometo ler rapidamente, oficializando o relatório, que eu fiz uma explicação anterior. Pois não, senadora Kátia. Desculpa, Veneziano. Bom dia, amigo. Bom dia, querida amiga. Nós aqui pedimos desculpas por interrompê-la, mas por força da necessidade do presidente Vanderlan ter que se ausentar, cá estamos para cumprir o sequenciamento da sessão com muita honra, podendo ouvi-la a respeito do voto que conferirá. Tem a palavra a senadora Kátia Abreu. Obrigada, presidente Veneziano. Da nossa querida Paraíba, da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o projeto de lei complementar número 2 de 2020, o senador Jorginho Melo, que altera a lei 4.595, de 31 de dezembro de 64, que dispõe sobre políticas, instituições monetárias, bancárias e creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências para vedar a instituição no Sistema Financeiro Nacional de cobrança de tarifas por disponibilização de serviços sem a efetiva utilização pelo usuário. Relatório. Vem ao exame dessa Comissão de Assuntos Econômicos CAI o projeto de lei número 2 de 2020, senador Jorginho Melo, que altera a lei 4.595, de 31 de dezembro de 64, que dispõe sobre políticas e instituições monetárias, bancárias e creditícias e cria o Conselho Monetário Nacional. Então, só para lembrar, o CMNE foi criado em 64, o Conselho Monetário Nacional. Eu só descobri a partir desse projeto. Para vedar a instituição no Sistema Financeiro Nacional de cobrança de tarifas por disponibilização de serviços sem a efetiva utilização pelo usuário. O projeto é composto por 3 artigos. O artigo 1º busca esclarecer o objetivo da lei, que é o de alterar a Lei 4.595, de 31 de dezembro de 64, para vedar a instituição no Sistema Financeiro Nacional de cobrança de tarifas por disponibilização de serviços sem a efetiva utilização pelo usuário. O artigo 2º acrescenta o artigo 53A, a Lei 4.595, de 31 de dezembro de 64, que veda as instituições pertencentes ao sistema financeiro nacional a cobrança de tarifa por disponibilização de serviços sem a efetiva utilização. Artigo 3. Dispõe sobre a cláusula de vigência. Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.
compete à CAI opinar sobre os aspectos econômicos e financeiros de quaisquer matérias que sejam enviadas por despacho do presidente do Senado ou liberação do plenário, artigo 99, inciso 1, e sobre matérias referentes à política de crédito, sistema monetário, bancário de medidas, artigo 99. Essa resolução se refere à decisão do Conselho Monetário Nacional que permite uma cobrança de tarifa bancária por disponibilização de serviço, mesmo sem haver a efetiva utilização pelo usuário. Ou seja, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional, órgãos de Estado que deveriam proteger os consumidores de serviços financeiros, fragilizaram os seus direitos. Se impôs um custo adicional a esses consumidores em um dos mais caros sistemas financeiros do planeta, como bem defende o autor do PLP. A alteração introduzida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central não nos parece razoável, uma vez que aumenta ainda mais os custos para os consumidores de serviços financeiros, ainda mais sem uma contrapartida efetiva pelo serviço. Considerando o número total de clientes dessas segundo matéria do site UOL, em novembro de 2019, com base nos dados de balanço das instituições financeiras de janeiro a setembro do ano passado, os 4 maiores bancos do país arrecadaram 24 bilhões de reais apenas com a cobrança de tarifas e taxas bancárias, um acréscimo de 7% em relação aos 9 primeiros meses de 2018, uma expansão acima da inflação, que alcançou 2,89% no mesmo período. E o aumento das taxas bancárias foram 7%, e a inflação 2,89%. Considerando o número de clientes dessas 4 instituições, cerca de 293 milhões, cada um pagou, em média, R$ 82,47 em tarifas entre janeiro e setembro de 2019, o que corresponde a uma estimativa anual de R$ 110, incluindo pessoa física e jurídica. Imagine se esses 24 bilhões serviriam para tanta coisa nesse país. Um outro levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, com 70 pacotes de serviços ofertados pelos maiores bancos do país, apontou um reajuste médio, Oriovisto do céu, de 14%, Oriovisto, entre abril de 2017 e março de 2019, quase o dobro da inflação no mesmo período, que foi de 7,45%. Com isso, as despesas dos brasileiros com serviços bancários, com tarifas e taxas, chegaram a 1% dos orçamentos familiares em 2017. Isso é o fim, quando fala em 1% da renda mensal de uma família que tem uma pequena conta no banco e que oferecem lá um cartãozinho de crédito de 300, 400, 500 reais. Vocês imaginam o que isso significa para essa família. Segundo o IBGE, esse valor é 150% maior que os dados da pesquisa do IBGE de 2008, quando essas despesas representavam 0,4% dos mesmos orçamentos. Ou seja, a última pesquisa de 2017, os serviços bancários representavam 1% da renda desses brasileiros, e sendo que em 2008 era 0,4%. Quando a gente fala em percentual, pode nos parecer uma coisa irrisória, que nós estamos aqui criando caso. Mas quando você vê o volume de tudo isso, a bancarização no Brasil é muito grande. Todo mundo tem uma conta bancária. Nós não estamos falando só de cheque especial, nós estamos falando de serviços em gerais. Então, 0,4% para 1% foi um aumento de 150%. E Banco Central, silencioso. Conselho Monetário Nacional, silencioso. E é uma agência. O que significa uma agência? O Banco Central é uma agência. A agência reguladora, ela serve para proteger o cidadão brasileiro. E faço uma ressalva, que o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos, é um presidente excelente, uma pessoa da maior categoria,
mas eu acho que a diretoria do banco, os demais cargos desse banco, deveriam nos proteger ainda mais. Eu sei que a pressão é grande, mas isso não pode acontecer. É simplesmente um estrago. Isso são números que se repercutem nos indicadores internacionais e diminui a competitividade do Brasil e coloca o Brasil como um país desprotegido por suas agências reguladoras, como é o Banco Central. Portanto, avaliamos que uma barreira legal para proteger os consumidores de serviços financeiros é essencial e muito bem-vinda. O pagamento de tarifas por parte desses consumidores deve corresponder à efetiva utilização de serviço. Em virtude do exposto, entendemos que o PLP é meritório e deveria ser aprovado. Ainda faço uma ressalva, colegas senadores. Essa resolução provocou uma injustiça com o consumidor de serviços públicos bancários, provocou um gasto de tempo no Supremo Tribunal Federal, onde os ministros tiveram que se mobilizar, e o acúmulo de processos empilhados pela procura excessiva do Supremo Tribunal Federal, que poderia ter sido evitado pelo senhor Banco Central se tivesse feito o seu papel, se tivesse regulamentado essa questão. E agora nós aqui, gastando o nosso tempo também, que poderia estar sendo usado para outros projetos de lei, se o Banco Central tivesse feito realmente o seu papel e regulamentado, junto com o Conselho Monetário Nacional, a não cobrança de serviço não usado, nós estaríamos aprovando outras coisas. Então, percebe como o número grande de projetos de leis que, às vezes, poderiam ser dispensados dessa casa, com uma redução enorme de custos. O Supremo Tribunal Federal poderia ter sido evitado uma ação de inconstitucionalidade naquela casa e reduzido a cada vez mais os processos ali impetrados. Então, percebe, eu quero usar essa oportunidade, colegas, para demonstrar o quanto as nossas agências reguladoras precisam avançar. Não é apenas desse governo. Ao longo de décadas, cada ano após ano, as agências reguladoras fragilizam ainda mais a proteção ao contribuinte, a proteção ao consumidor, e não faz o seu papel, fazendo com que as pessoas nos procurem e vão à Justiça e venham até o Congresso Nacional fazer o papel de agência reguladora. Então, eu chamo a atenção, aproveito a oportunidade aqui com os colegas para chamar a atenção de um problema que é geral, que exemplificado por essa oportunidade, porque aonde já se viu, eu coloco um crédito à sua disposição, você não usa esse crédito e paga uma taxa por ele a si mesmo, como é que pode ser colocado um serviço à minha disposição e eu não utilizo ele e ainda vou pagar por ele? Então, isso não cabe na cabeça e no bolso de ninguém. O voto, diante de todo o exposto, somos pela aprovação do PLP número 2 de 2020, dando parabéns e louvores ao senador Jorginho Melo, de Santa Catarina. Obrigada, presidente, pelo tempo. Obrigado, senadora Cátia Abreu. Eu quero, ousando pela condição de estar presidindo esta sessão, de cumprimentar e de externar ipsis literis aquilo que nós tivemos a oportunidade em ler, compreender e, a partir desse instante, concordar tanto com a iniciativa sempre vigilante, diligente, cuidadosa do senador Jorginho Melo e, obviamente, da senhora que já estabeleceu essa parceria tão vigorosa, vitoriosa. Afinal de contas, não percamos de vista que uma das principais matérias que, em meio a essa traumática pandemia, o Congresso Nacional deliberou de forma rápida e extremamente feliz foi o PRONAMP, de autoria do senador Jorginho, e que teve a sua capacidade, o seu conhecimento, a sua vivência, experiência de legisladora e conhecedora de todo esse universo. Meus parabéns, portanto, pelo parecer. Em discussão, o relatório. Não havendo mais companheiro ou companheira que queira discutir, encerramos a discussão.
Em votação, o relatório. Senador querido, representante do nosso Rio Grande do Norte, senador Jean Paul, pede a palavra. Pois não, senador Jean Paul Prats. Rapidamente, senhor presidente, para parabenizar a senadora Cátia Abreu pelo relatório, a iniciativa do senador Jorginho, e corroborar há muito tempo que essa situação me incomoda. Incomoda não só essa, como outras taxas que eventualmente são colocadas unilateralmente pela parte forte da relação, em relação ao, às vezes, incauto correntista, né? Isso em relação a cartões de crédito, não sei se muitos se lembram da época que se enviava cartões de crédito para as casas das pessoas e, da mesma forma que a senadora Cátia descreveu, a pessoa se sentia distinguida com aqueles nomes fantásticos, Premium, Prime, Current, Super, Premium, Black, todo tipo de rótulos para que o consumidor se sinta assim altamente enriquecido, né, de repente, na sua conta bancária, no seu status no restaurante, ao pagar uma conta, etc. Isso tudo, pessoal, faz parte do marketing, faz parte da forma de convencer as pessoas a utilizarem crédito e se endividarem. E está aqui mais uma coisa que, infelizmente, e aí corroboro também as palavras da senadora Cátia em relação a isso, nós acabamos tendo que fazer o papel de agência reguladora, não só aqui, principalmente nas questões em matéria de fiscalização dos bancos, porque o Banco Central, em relação a essa questão de ser a agência reguladora dos bancos, como poucos se lembram, deixa a desejar, esse departamento funciona pouco, e em relação a outros também, né? Nós vamos daqui a pouco ler um requerimento em relação às refinarias e ao mercado de refino, onde o CAD e a ANP também deixaram a desejar, e eis que nós aqui, senadores, temos que fazer esse papel, até porque, como eu sempre digo, somos corresponsáveis, pelo menos na parte final da designação dos diretores das agências e de seus mandatos. Então, temos realmente que fazer esse papel. Agora, é um infortúnio que a gente tem que interferir nessas situações, claro, uma situação máxima, uma situação radical, onde se recebe uma disponibilidade unilateralmente oferecida por um banco, sem ter a confirmação do outro lado nessa relação. Então, é importante que a gente faça essa intervenção realmente nessa relação para evitar que isso aconteça. Muito obrigado, senadora Cátia, senador Jorginho, por nos propiciar essa oportunidade. Obrigado, presidente, por nos conceder a palavra aqui nessa discussão. Senador Jean Paul, as suas intervenções são sempre meritórias, também pelo vastíssimo conhecimento que tem demonstrado no exercício deste mandato. Um grande abraço a Vossa Excelência. A senadora Cátia Abreu, como relatora, pede a palavra mais uma vez. Pois não, senadora Cátia? Senhor presidente, eu gostaria também de agradecer a manifestação do competente senador Jean Paul Prats, do nosso Rio Grande do Norte, e dizer que, na verdade, senhor presidente, esse serviço específico de cartão de crédito, ele não deveria existir. Se ele precisa ser tão caro, ele não deveria existir. Nós sabemos que tem um número enorme de brasileiros que ainda estão dando pedaladas e vivendo dessa loucura do cartão de crédito. Nós precisamos colocar as nossas cabeças para trabalhar, para nós encontrarmos uma forma de novos cartões de crédito, novos limites, novos clientes não poderem aderir a essa situação, porque quem entra no cartão de crédito normalmente é porque está em no cartão de crédito, no seu limite de cheque especial. Desculpa, senhor presidente, não é cartão de crédito, é cheque especial. Não deveria existir, porque o cheque especial são valores exorbitantes de juros e que enterram as pessoas cada vez mais no cheque especial. E, na verdade, nós deveríamos encontrar uma forma de impedir que isso continuasse a acontecer, sem prejudicar aqueles que, infelizmente, estão enterrados nesta condição, sem poder sair. Nós temos que encontrar uma alternativa de solução para esse consumidor do cheque especial, para que ele saia dele definitivamente e não retorne mais, e esse serviço público seja extinto da vida brasileira. E a outra questão que essa Comissão de Assuntos Econômicos poderia fazer formalmente é solicitar ao Banco Central, e faço aqui verbal, solicitar ao Banco Central quanto custou, quanto foi a arrecadação dos bancos
desse serviço não utilizado e cobrado. Nós gostaríamos muito de saber, especialmente depois de votado a ação de inconstitucionalidade por parte do Supremo, desde a cautelar de Gilmar Mendes em 2019, principalmente. Seria muito interessante que essa casa pudesse ter esses valores aprovados pela comissão, levados à mesa do Senado, para que nos informasse, desde o período da cobrança de um serviço não utilizado, quantos que os bancos arrecadaram até agora. Muito obrigada mais uma vez, senhor presidente. Pois não, senhora senadora Cátia Abreu, e a título de sugestão, e não obstante saber que não precisaria, gostaria muito, e tenho certeza que os demais outros membros da CAI se sentiriam honrados de poder subscrever um requerimento com este teor. Se Vossa Excelência assim desejar, como externou, poderíamos avançar na próxima semana a aprovação desse requerimento, que é extremamente pertinente. Encerramos a discussão. Os senhores... Senador Cid Gomes, querido ministro, pois não, senador Cid Gomes. Zequinha vai ler, mas porque o senador Cid pediu a palavra e está atrasando aqui. Tá bom. Senador Jean Paul, nós não conseguimos a conexão com o senador Cid Gomes. Vossa Excelência ainda deseja falar a respeito, senador Jean Paul? Sim, presidente. Apenas complementar uma coisa que me chega aqui. Agora me lembrei, e vai ao encontro do que a senadora Cátia, senador Jorginho, nós todos vimos combatendo, que é o seguinte, presidente veneziano, por incrível que pareça, a MP do novo, chamado Novo Bolsa Família, não sei o nome aí que inventaram novo, ela prevê que o Bolsa Família possa servir para consignado. Pasme, até 30% Bolsa Família poderá servir de base aí, garantia para consignado, ou seja, para mais endividamento de pessoas que precisam de ajuda de um programa social. Então, o cara precisa de uma ajuda do programa social, vai poder comprar provavelmente algo que delirantemente será vendido a ele fora da sua realidade e fazer um consignado do Bolsa Família para pagar. E o mercado financeiro securitizará isso. 30% do novo Bolsa Família poderá ser objeto de consignado. Isso, para mim, é um contrassenso total, mas nós vamos ter a oportunidade de avaliar melhor isso aí. Agora, isso vai sempre na corrente do endividamento das pessoas que mais precisam. Quer dizer, usar o desespero das pessoas para gerar endividamento, gerar juro, gerar lucro para banco, não é à toa que a gente tem aí constantemente, independente dos governos, os bancos sempre muito felizes com os endividamentos dos brasileiros. Era só esse reparo que eu queria fazer para que nós coloquemos um post-it e uma marcação bem forte nessa MP que está chegando aí com esse novo pacote aí de ajuda e de programa social chamado Novo Bolsa Família ou Auxílio Brasil, o que for. Lá dentro tem um consignado de Bolsa Família. Perfeito, senador Jean Paul, e aí não há coincidências, né? Até quando observamos a própria constituição das agências que devem, em tese e a priori não, necessariamente fazer esse acompanhamento, os vínculos que historicamente os seus membros têm com alguns setores, não diferentemente o Banco Central. Mas, enfim, encerramos por força e lamentamos o fato de não podermos conectarmos-nos com o senador Cid Gomes, que haveria também de colaborar com a discussão da matéria. Encerramos a discussão. Os senhores e as senhoras senadoras que aprovam, permaneçam como encontram-se. Aprovado à unanimidade. O relatório passa a constituir parecer da CAI pela aprovação da matéria. A matéria vai ao plenário do Senado Federal, mais uma vez, louvando as iniciativas, uma de autoria intelectual do senador Jorginho Melo e a de autoria do parecer, que foi enriquecido pela senadora Cátia Abreu e demais outros companheiros e companheiras que tiveram a oportunidade de colaborar com os seus pensamentos. Item 4,
da pauta, voltando por força da autorização que fez-nos chegar o senador Jorginho Melo, de dar-nos a condição de designar um novo relator ao projeto de lei 5584, de autoria do excelentíssimo senador, companheiro senador Irajá, e nós temos aqui a oportunidade de fazer essa designação ao nosso companheiro senador Zequinha para a leitura do parecer, cuja ementa altera a Lei 6.729 e a Lei número 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, para estabelecer prazo mínimo para a revenda e transferência de veículos automotores adquiridos por venda direta. Relatoria ad hoc, senador Zequinha. Senhor presidente, encontra-se nesta comissão para análise do projeto de lei PL número 5584 de 2019, autoria do senador Irajá Abreu, que estabelece prazo mínimo de 12 meses para a revenda e transferência de veículos automotores adquiridos por venda direta. Para tanto, a proposição, por meio de seu artigo 2º, acrescenta parágrafo 3º ao artigo 15 da Lei número 6.729, de 28 de novembro de 1979, para enunciar que os veículos automotores comercializados por venda direta nas formas previstas no caput do dispositivo somente poderão ser revendidos a partir de 12 meses após a aquisição. Pelo artigo 3º, o PL acrescenta parágrafo 4º ao artigo 123 da Lei número 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, para vedar a expedição de novo certificado de registro de veículo em razão da transferência para o novo proprietário quando se tratar de veículo adquirido por venda direta, antes de transferido ou de transcorrido, o prazo mencionado acima. A norma oriunda do projeto, conforme o artigo 4, entra em vigor na data de sua publicação. A justificação expõe que a venda direta de veículos prevista na Lei nº 6.729, de 1979, tem por objetivo facilitar a comercialização diretamente pelas montadoras ou por meio de rede de distribuição para a administração pública para segmentos que fazem uso utilitário dos veículos e para pessoas em situações especiais. A compra direta possibilita descontos de 30% a 35%, além da isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação ICMS. Isso possibilita a revenda desses veículos ainda com pouco tempo de uso, a preços muito inferiores aos das revendas tradicionais, situação que gera privilégio e distorção no mercado. A renúncia fiscal que beneficia empresas de grande porte, além do que a boa parte dos proprietários de veículos adquiridos por venda direta não recolhe ICMS na revenda, pois argumentam tratar-se de desmobilização de um ativo. Com a intenção de acabar com essa distorção, o autor pretende impor prazo mínimo para a manutenção dos veículos no ativo das empresas compradoras. O projeto foi distribuído às comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo a última decisão terminativa. No prazo regimental, não foram apresentadas emendas. O item 2, presidente, trata da análise. Compete à Comissão de Assuntos Econômicos, nos termos do artigo 99, inciso 1º e 4º do Regimento Interno, opinar sobre aspecto econômico e financeiro de qualquer matéria que lhe seja submetida, bem como sobre proposições relativas a tributos
finanças públicas e normas gerais de direito financeiro. A matéria objeto da proposição tem como objetivo determinar prazo para a revenda de veículo comprado diretamente das montadoras, possuindo ainda reflexos tributários, como será exposto. Sua disciplina é condizente com a competência legislativa da União e inclui-se entre atribuições do Congresso Nacional, não havendo impedimento constitucionais formais nem materiais. Como estipula o artigo 48 da Constituição, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União. Nesse ponto, não há, nos termos dispostos no artigo 61, combinado com o artigo 84, ambos da Constituição Federal, prescrição de iniciativa privada do Presidente da República. No tocante à juridicidade, a proposição afigura-se correta. O meio eleito para o alcance dos objetivos pretendidos é adequado. A matéria nela tratada inova o ordenamento jurídico. O PL também possui atributo de generalidade, aplicando-se a todas as situações em que se insiram na hipótese legal e se revela compatível com os princípios diretores do sistema de direito pátrio. Também os requisitos de adequação às regras regimentais foram respeitados. A problemática apontada pelo PL relaciona-se à situação de que, direta a grandes frotistas que, após curto período de tempo, revendem no mercado os veículos utilizados inicialmente em sua atividade fim e que integravam o seu ativo não circulante. Tendo em vista o volume e os preços atrativos desses veículos seminovos, aponta-se uma distorção no mercado. De fato, alguns frotistas, como as locadoras de veículos, por exemplo, tornam-se atores importantes no mercado de automóveis seminovos, possuindo estrutura própria para tanto, inclusive com a utilização de página na internet. Ou seja, apesar de serem prestadoras de serviços e não vendedoras de mercadorias, referidas empresas exercem com profissionalismo a atividade de revenda dos bens do seu ativo não circulante. Além disso, como adquiriram os veículos por preços mais baratos, em razão da nova ou do volume da negociação, têm maiores margem de lucros e condições de prejudicar a concorrência. Ademais, como o montante das vendas é relevante e essas locadoras não são contribuintes do ICMS, há uma perda por parte dos estados brasileiros, sujeitos a ativos desse tributo. Nesse ponto, a questão é tão séria que, no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, formalizou-se o convênio ICMS número 64 de 2006, que, em sua cláusula primeira, enuncia que, na operação de venda de veículo autopropulsado, realizado por pessoa física que explore a atividade de produtor agropecuário ou por qualquer pessoa jurídica, antes de 12 meses da data da aquisição junto à montadora, deverá ser efetuado o recolhimento do ICMS em favor do estado do domicílio do adquirente. Após transcorrido o período indicado, a venda poderá ser realizada como dispuser a legislação da respectiva unidade da federação. Nos considerandos do convênio, restou consignado que a norma
se justifica devido à frequência de operações de vendas de veículos nas hipóteses mencionadas, aliado ao fato de que essas operações se enquadram nas hipóteses de incidência do ICMS. Assim, forçoso reconhecer que a revenda de veículos por parte dessas empresas, de forma habitual e com estrutura empresarial própria, parece, de fato, transfigurar a prática de simples alienação de ativo imobilizado em atividade relevante comercialmente. A definição de prazo mínimo para a revenda servirá para acabar com a distorção que essas operações geram no mercado. Terceiro item, presidente, do voto, em face do explanado acima, votamos pela aprovação do projeto de lei número 5584 de 2019. Era esse, senhor presidente, o relatório, análise e voto do projeto em destaque. Senador Zequinha Marinho, eu primeiro quero agradecer a sua gentileza, compreensão e participação para que nós não perdêssemos nesta manhã a oportunidade de podermos apreciar a iniciativa do senador Irajá, que teve como relator o senador Jorginho Melo e que pediu para que nós pudéssemos designar Vossa Excelência para fazê-lo, assim como fez, de uma maneira tão dedicada. Muito agradecida, essa presidência registra o seu mais um gesto. Eu saliento aqui que não foram oferecidas emendas ao projeto, a matéria será deliberada por votação simbólica. Em discussão, não há inscritos para utilizarem da palavra a fim de discutir o tema, não havendo quem mais queira. Em votação, o relatório apresentado por designação dessa presidência do senador Zequinha Marinho. As senhoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como encontram-se. Aprovado à unanimidade, o relatório passa a constituir parecer da CAI pela aprovação da matéria. Esta matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para seguimento da tramitação. O item último da pauta, requerimento número 17, requer audiência pública, tendo por convidados o senhor Walton Alencar Rodrigues, ministro do Tribunal de Contas da União, o senhor Alexandre Carlos Leite de Figueiredo, secretário da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural do Tribunal de Contas da União, para que apresentem os achados no âmbito da auditoria operacional objeto do processo do Tribunal de Contas, cujo número 003245/2020, sobre o tema do novo mercado de refino de combustíveis e impacto sobre o abastecimento. A autoria é de Vossa Excelência, senador Jacques Wagner, e do senador Jean Paul Prats. Eu perguntaria se o senador Jean Paul deseja fazer algum novo comentário em razão de ter a sua autoria. Senador Jean Paul, por gentileza. Presidente, creio que o presidente da Comissão de Meio Ambiente também, o senador Jacques Wagner, nosso colega de bancada e mestre aqui, vai querer fazer também seu comentário e leitura, apenas para explicar aos senadores a razão desse singelo, porém importantíssimo, requerimento para chamar aqui o senhor Walter Alencar Rodrigues, ministro do Tribunal de Contas da União, e o senhor Alexandre Carlos Figueiredo, secretário da Secretaria de Infraestrutura e Petróleo, também do TCU. Nós estamos vivendo, presidente, e todos nós estamos acompanhando isso, com, eu diria até com relativa letargia e passividade, um cenário no setor de petróleo que surpreende a todos. Um país autossuficiente em produção da matéria bruta, da matéria-prima, petróleo, com um parque de refino proporcional às suas necessidades, evidentemente com pressão de demanda cada vez maior, cada vez que o país cresce, mas nesse momento nem tanto, e vivendo preços reajustados em tempo real, em dólar, e, além disso, preços de paridade internacional, que são o preço de fora, mais os fretes e as despesas colocadas aqui no Brasil.
Para explicar melhor, estamos pagando na porta da refinaria, antes de impostos, antes de acusar governadores pela taxa tributária, pela carga tributária, etc., etc., os distribuidores, postos de gasolina, antes disso, na saída da refinaria, estamos pagando preço internacional mais o frete e mais as despesas desse combustível fictício, porque, na verdade, ele sai do próprio Brasil, no Brasil. Então, nós estamos pagando, na verdade, mais do que o preço internacional. E, ao mesmo tempo, as refinarias brasileiras, as da Petrobras, são mandadas pelo governo, esse mesmo que diz que não intervém na Petrobras, mas intervém para o mal, a nosso entender, são pedidas a ficar a 70% da capacidade, algumas a menos do que isso, para dar espaço à entrada de combustível importado. Esse é o panorama hoje do mercado de combustíveis. E no refino está acontecendo especificamente algo até mais grave, que é a venda de cada uma das refinarias da Petrobras sob uma alegação não comprovada, onde nunca houve nenhum estudo que comprovasse, de dominância econômica e de prejuízo para o país em relação aos produtos diesel, gasolina, gás de cozinha. Ora, que maior prejuízo pode ter o brasileiro hoje do que está pagando R$120 por um botijão de gás de 13 quilos e mais de R$6 por um litro da gasolina? Isso faz algum sentido com esse combustível importado, com a dita competição ocorrendo, porque a Petrobras, inclusive, sendo refreada, deixa de colocar produto no mercado para deixar entrar produto de concorrentes internacionais produzido lá fora, gerando emprego lá fora. Produtos esses que normalmente deveriam entrar aqui no mercado brasileiro em questões ocasionais, quando faltasse combustível, como era antes, um ponto lá no Maranhão, eventualmente uma falta de combustível no Pará, e aí trazia importações ocasionais para cobrir um déficit eventual. Agora se tornou isso uma conta corrente, importadores aí fazendo a festa. E para manter os seus interesses atendidos, eles têm que ter preços internacionais garantidos. No refino, essa venda das refinarias provocará efeitos que ninguém conhece ainda. Então, mais uma vez, nós estamos tentando dar um puxão de orelhas senatorial na Agência Reguladora de Petróleo, no CAD, porque o CAD mandou ou aceitou e assinou com a Petrobras um termo de compromisso onde ela se obriga a vender essas refinarias até o final do ano que vem. São 8 refinarias, todas fora do Sudeste, todas do Nordeste, todas do Norte, todas do Sul e mais a de Minas. Todas estão à venda. Para quê? Ninguém sabe, porque o estudo de mercado, que deveria ser feito para o diesel no mercado de Minas, ou na área de influência da refinaria de Minas, para o diesel, gasolina, etc., cada produto em cada um desses mercados nunca foi feito. Houve uma alegação dos importadores de combustível, aqueles que eu acabei de dizer que se beneficiam do preço de paridade internacional. Houve uma alegação, uma reclamação deles no CAD, e o CAD imediatamente chamou a Petrobras, que ao invés de se defender, por ordem do governo, acatou a reclamação, uma reclamação específica no Maranhão, e não contente com isso, entregou em sacrifício, imolou 8 refinarias brasileiras, teoricamente para atender o CAD. Isso tudo é um simulacro, presidente, é um simulacro. E o TCU, que está atento a isso, fez, então, um relatório, começou a trabalhar nisso, e aí sim se debruçou sobre as possíveis consequências da venda dessas refinarias e a configuração do mercado de refino, e chega à conclusão que teremos problemas de abastecimento de produtos refinados de petróleo pela primeira vez no Brasil em toda a sua história, porque nunca tivemos, desde Getúlio até hoje. Então, isso é extremamente grave, nós queremos ouvir o TCU e depois tomar as providências devidas quanto a esses processos, a nosso ver, completamente sem sentido, do esfacelamento do Pacto de Refino da Petrobras e da política de paridade de preço no território brasileiro ao preço internacional, um país autossuficiente em petróleo e com um Pacto de Refino complementar e abrangente de todo o seu mercado. É isso, presidente. Obrigado. Grato, senador Jean Paul Prats. A mim me parece que, como autor conjunto, o senador Jacques Wagner está conectado ou não? Deseja falar? Ele não pediu a palavra. Pediu.
Governador Jacques Wagner, senador, coautor do requerimento de número 17, com a palavra. Senador Jacques. Prezado senador veneziano, serei rápido, porque eu acho que meu colega Jean Paul já fez toda a explanação. Eu faço questão apenas de ler, em aspas, o que o relatório apresenta do TCU. Aspas, um relevante e abrangente diagnóstico dos cenários de risco a que o setor do petróleo e a sociedade brasileira estarão potencialmente expostos. Além de tudo que o senador Jean Paul já colocou para os colegas, justificando esse nosso requerimento conjunto, é uma desorganização, senador veneziano. Se Vossa Excelência procurar no mundo uma refinaria, algum investidor para comprar, seguramente terá dificuldade. Aqui oferecem 3, 4, 5 refinarias, inclusive a segunda maior refinaria do país, a refinaria Landulfo Alves, a primeira da Petrobras e a segunda maior hoje em produção e a com a maior diversidade pelo espectro de produtos que ela consegue refinar. Então, eu considero que é um absurdo, na verdade, deixar a refinaria produzindo abaixo da sua capacidade para poder depois dizer que o custo fixo da refinaria estava muito elevado. Temos muitos problemas ambientais e, por último, eu registro, senhor presidente, na minha opinião, a direção da Petrobras está fazendo um passa-moleque com o Supremo Tribunal Federal, que deixou claro que as partes da Petrobras que não fosse da empresa-mãe poderiam ser privatizadas sem passar por essas duas casas, o Congresso Nacional. O que faz a Petrobras? Vende a refinaria Landulfo Alves, negocia a refinaria Landulfo Alves e depois cria de brincadeirinha um novo CNPJ, chama Refinaria Nordeste ou Refinaria Bahia, para dizer que ela não é parte. Ou seja, o STF disse aquilo que for parte integrante da empresa como um todo não pode ser vendido sem lei. Eles aqui, não é mais da empresa-mãe, nós tiramos ela anteontem para poder vender. Então, senhor presidente, eu peço vênia aos colegas para que a gente possa trazer a essa casa os membros do Tribunal de Contas da União para que expliquem, sem ideologia, mas olhando efetivamente o que representa isso, para colocar claro os riscos que nós todos estamos correndo, como já reforçou o meu querido colega senador Jean Paul. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Jacques Wagner, que tem conhecimento de causa, afinal de contas, ao governar com tanta competência o Estado da Bahia, bem o sabe, por ser território de uma dessas mais importantes refinarias. Eu perguntaria a Vossas Excelências se os senhores concordariam, já que o senador Jean Paul, como um dos autores, mencionou a participação do CAD, se não seria pertinente, sem perdas aos demais outros expositores, se pudéssemos nós incluir, senador Zequinha Marinho, também um convite para o novo presidente recém-sabatinado e aprovado por esta Casa, o senhor Alexandre Cordeiro, presidente do CAD. Claro, se Vossas Excelências, senadores Jean Paul e Jacques Wagner e os demais outros companheiros não objetarem a essa sugestão desta presidência. Senador Jean. Presidente, concordo integralmente. Inclusive, se o senador Jacques concordar, na mesma audiência seria até bom, porque teríamos a oportunidade de, digamos assim, acariar esses pontos de vista. O CAD já deve estar altamente preparado para defender a sua posição, e, como eu disse, é muito precária mesmo, porque não há estudo, não há base para a decisão que foi tomada, e ele tem sempre dito que se pronunciará após os efeitos dessas medidas. Isso é extremamente temerário. O que o TCU virá mostrar justamente é que deixar acontecer para depois remediar será de alto risco para o Brasil. Então, acho altamente pertinente e, se for o caso, pode aduzir aí imediatamente ao nosso requerimento ou apresentando um adicional, colocar na mesma data. Acho que seria bastante conveniente que a gente tivesse o CAD presente para se explicar, né, em relação a essa situação. Senador, obrigado, senador Jean. Senador Jacques. De acordo, presidente.
Muito grato à compreensão da sugestão feita por esta presidência, mas antes de colocarmos o requerimento em votação, gostaríamos de ouvir o senador Zequinha Marinho. Pois não, senador? Presidente, só para deixar mais claro, a reunião seria composta de Sua Excelência, ministro do Tribunal de Contas da União, senhor Walton Alencar Rodrigues, TCU, do senhor Alexandre Carlos Leite de Figueiredo, secretário da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural do Tribunal de Contas, e agora, com a compreensão da pertinente sugestão que esta comissão faz, do senhor presidente do CAD, senhor Alexandre Cordeiro. Ninguém da Petrobras? No requerimento não há sugestões. Se Vossa Excelência assim desejar. Eu acho oportuno todo mundo listado aí, mas se for possível incluir também ou o presidente ou o diretor responsável por isso na Petrobras, acho que mataríamos tudo isso de uma vez só. Muito obrigado. Pensamos nós que não há inconveniência, até porque 4 convidados, em que pese termos os cuidados devidos até para que os expositores não se sintam limitados com tempo curto às suas exposições, mas se tivermos 4, teríamos, ao meu ver, claro que passa pelo crivo de Vossas Excelências e principalmente dos 2 autores, e muito oportunamente o senador Jean Paul fez menções. Não é possível que esta, que não é uma excepcionalidade, senador Jean Paul, que acontece no nosso país, lastimavelmente, que só venhamos dar conta quando os prejuízos já são perpetrados. Cabe-nos agora ouvir aos sentimentos, às convicções de todos os envolvidos para que nós nos permitamos os nossos posicionamentos. Penso que podemos votar com a indicação. Agora, pergunto aos meus colaboradores, sem que um nome indicado e conhecido seria, no caso, o presidente da Petrobras, poderia ser? Um representante da Petrobras, que poderia ser, obviamente, o próprio presidente. O convite vai ser feito à presidência da Petrobras. Correto? Em voto... Senador Jean Paul, Vossa Excelência deseja falar? Não, era justamente essa sugestão que eu ia dar. Normalmente a Petrobras, inclusive todos sabem que trabalhei lá e tudo, ela, dependendo da situação, às vezes o processo fica lá dentro para ser determinado quem vem, quem não vem, a altura dos demais. Então, o presidente da Petrobras, por exemplo, é muito difícil ele aparecer, eventualmente isso pode levar a adiamentos reiterados da data, da audiência. Então, eu sugeriria que fosse encaminhado à Petrobras o pedido de indicar representante para tratar do assunto específico, política de combustíveis e venda de refinarias. Que não seja uma pessoa que venha e diga, isso está com o diretor tal, eu não sei, eu não posso falar, coisas assim. Chame-se o diretor de refino e abastecimento, na minha época era assim que chamava, hoje não sei se tem outro nome, mas tem um diretor que é o cabeça dessa área de refino e abastecimento, que é o responsável por esta área, ou quem ele indicar, mas que se faça a audiência sem maiores dilações de prazo em função disso. Até porque a Petrobras é um ente regulado nesse caso. E nós estamos justamente discutindo uma seara acima. Estamos fazendo uma deferência à empresa estatal Petrobras, mas ela, se fosse considerada como é por muitos no Brasil, como empresa privada, que não é, não deveria estar na audiência, porque ela é o órgão regulado, ela é o objeto da nossa análise. Então, ela não estaria ali. Ela tem que fazer a defesa dela, sabe onde, presidente? Lá no CAD, onde não fez. Acatou e aceitou a imposição do CAD de venda de refinaria sem absolutamente se defender da acusação de dominância de mercado. Então, se não puder vir, que não venha. Se for convidado e vier e indicar representantes na data que os demais estiverem disponíveis, a prioridade é o TCU e o CAD. Perfeito. A Petrobras é objeto de análise, essa é a minha opinião. Perfeito. E Vossa Excelência, como sabedores somos, com a formação democrática, estamos a oportunizar, mesmo entendendo e alcançando a sua ressalva, mas de uma maneira não apenas cordial, mas oportuna, a sugestão do senador Zequinha Marinho, sem tardar, esta comissão haverá de fazer chegar aos convidados, numa data mais próximo
possível para que os 4 senhores já mencionados, no caso 3 mencionados e 1 a ser definido pela própria Petrobras, possa estar entre nós. Em votação, o requerimento. As senhoras e os senhores senadores que concordarem com o requerimento de número 17, cujos autores, senadores Jacques Wagner e Jean Paul Prats, fizeram as suas considerações e defesas, permaneçam como estão. Aprovado à unanimidade. Eu quero aqui, pondo fim a esta sessão, agradecer mais uma vez a diligência, a prestatividade dos nossos e das nossas companheiras de trabalho que integram a nossa comissão, agradecer penhoradamente a presença e generosidade do senador Zequinha Marinho, como a de todos os demais outros companheiros que cá conosco estiveram presentes e que também aqueles outros que não podendo participaram de forma efetiva virtualmente. Um abraço, nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente reunião.